Você sabe ler e interpretar as suas emoções? Ou será que você também está enfrentando aí um analfabetismo emocional? Vem comigo que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este tema. Você provavelmente já ouviu falar o termo analfabetismo funcional, uma estatística que é muito dramática para o nosso país e tem a ver aí com o índice de pessoas que elas conseguem decodificar as palavras, mas elas não conseguem interpretar essas palavras dentro do contexto. Elas têm aí um índice de analfabetismo de fato. E esse dado aqui no Brasil, o último, o mais recente, de 2024, apontou que 29% de pessoas do Brasil entre 15 e 64 anos se encontram nesse nível de analfabetismo funcional. E aí a gente tem vários desdobramentos em relação a isso. Mas eu quero trazer uma comparação deste tema do analfabetismo funcional para a vida prática e funcional, relacionando com as emoções, onde de fato nós sequer recebemos algum tipo de ensinamento formal aí em relação às emoções. Bora lá? Quando a gente percebe que socialmente muitas pessoas sofrem com questões tão básicas como ler e interpretar um texto, e olha que isso não é apenas no nível aí das pessoas que não frequentam escolas. Dentro desses dados oficiais, até mesmo pessoas que estão no ensino superior, cerca de 12% podem ser consideradas como analfabetos funcionais. Se pararmos para pensar, esses índices eles são realmente preocupantes. Mas quando a gente vai olhar para a questão das emoções, e aí a gente sabe que esse é o tema do nosso século XXI, nós sabemos que a inteligência emocional ela existe, só que ela deve estar, muitas vezes pode estar enferrujada, relegada, abandonada, e de fato na escola não aprendemos como lidar com as nossas emoções. Por isso é importante que a gente tome aí alguns caminhos de olhar para as nossas emoções para que a gente possa sair desse nível de analfabetismo emocional. Isso não é um índice oficial, não tem estatísticas, talvez não tenham sequer estudos. Mas se eu te perguntar, como que você analisa aí os teus relacionamentos? Quantas relações você já terminou, seja com familiares, sejam relacionamentos amorosos, sejam relacionamentos de amizade, terminou no sentido de se afastar ou mesmo de ter um término dramático, onde você saiu magoada, magoado, onde você não conseguiu entender o que aconteceu, ficou com raiva, muitas vezes se sentiu até injustiçado em relação ao contexto. Quantas vezes isso já aconteceu na tua vida? E no trabalho, por exemplo, quantas vezes você já teve aí crises de ansiedade ou mesmo você pode estar passando por uma crise de burnout, onde o teu trabalho em excesso está te levando para um nível de adoecimento mental, emocional e até mesmo físico. Quantas vezes você teve aí noites mal dormidas, não conseguiu se alimentar, não conseguiu olhar e cuidar de si mesma, de si mesmo, por conta de todas as demandas da tua vida e foi simplesmente deixando as coisas acontecerem no piloto automático, sem olhar para as emoções que estavam envolvidas naquele contexto, apenas sentindo, mas sem saber como lidar com elas. Se você tem aí respostas positivas ou conseguiu perceber que caminho estou querendo levar aqui em relação a essas perguntas, a grande verdade é que todos nós temos índices aí de analfabetismo emocional, porque a gente agora é que está trazendo esse tema à tona. E sim, ele é muito importante e sim, nós precisamos estudar sobre esse tema.
É claro que é muito importante, se você tem como possibilidade, condições, fazer terapias, sejam as terapias convencionais, com psicólogo, psiquiatra, se for o caso, precisar tomar remédios, mas para além disso, se reconhecer enquanto sujeito responsável pela sua própria vida. É isso que a educação emocional traz para nós. É isso que esse canal aqui está buscando divulgar, porque todos nós estamos mais ou menos na mesma jornada. Alguns de nós já começou a olhar para isso, mas não tem pleno domínio sobre essas questões ainda. Aliás, eu acredito que é bem difícil alguém que tenha aí um pleno domínio sobre a sua própria inteligência emocional, porque ainda somos humanos e estamos aí num processo eterno de aprendizado, porque estudar é para a vida toda e para todas as vidas, sim. Mas não é aquele estudar formalmente, de ir para uma escola, para uma faculdade, porque às vezes não importa o diploma que a gente tenha. Se a gente não consegue, às vezes, olhar para o próximo, para outra pessoa ou para o próximo ser que está ali precisando de ajuda, talvez a gente não tenha desenvolvido aí a empatia. E aí é realmente uma questão de a gente se perceber para além do nosso próprio umbigo. Às vezes é difícil, é claro, porque nós temos um instinto de proteção e é normal que a gente se proteja e a gente precisa de fato. Mas o como a gente vai se proteger tem tudo a ver com as nossas necessidades e com a nossa visão de mundo, de fato. Porque se eu estou em relacionamento e tudo é relacionamento, e aqui eu até lembro de um teórico que eu estudei aí na minha pós-graduação, onde ele trouxe uma teoria que ele chamou de poética da relação, onde de fato ele dizia, em outras palavras, que é estudando o problema do outro que eu posso encontrar aí respostas para os meus próprios problemas. Isso nada mais é do que um processo de aprendizado, inclusive dentro do contexto que a gente está trazendo aqui das emoções. Muitas vezes a gente não consegue acolher as nossas próprias emoções, mas se a gente se decide abrir para tentar acolher aí as emoções das outras pessoas, pode ser um caminho. E é por isso que eu escolhi trabalhar com educação emocional, porque eu vejo que um grande desafio na minha vida é aprender a reconhecer, a regular e a encontrar aí um próprio vocabulário para aquilo que eu sinto. E isso é um processo de reconexão, e é um processo constante, e é um processo diário. E nem sempre a gente consegue acertar, mas está tudo bem, porque a inteligência emocional ela não opera no mesmo nível da inteligência racional. Eu não tenho que ficar tirando 10 todos os dias aí se eu consigo reconhecer os 10 tipos de emoções que passam por mim em 24 horas. Tô falando 10, mas é muito mais, né? A verdade é que o primeiro passo é estar aberto para essa curiosidade, como na CNV a gente fala, para se entender, para se autoconectar. E aqui é um caminho de formiguinha. Como que eu acordei hoje? Será que eu tive uma boa noite de sono? Às vezes eu acordo de mau humor porque eu não consegui dormir ali um sono reparador, e isso vai influenciar no meu humor durante o dia todo. Às vezes eu não consigo dar bom dia para uma pessoa, e aí as pessoas já começam todas, uma pessoa vai engatilhando outra, que vai engatilhando outra, que vai engatilhando outra. Mas a gente precisa entender que a outra pessoa não é a causa, ela é o estímulo. E ela vai trazer algo que está em mim e que às vezes pode explodir e causar grandes traumas, não é verdade? E quando a gente pensa aí, comparando o tema do analfabetismo funcional e o analfabetismo emocional, a gente sabe que o governo, independentemente do partido, entra partido, sai partido, eles têm aí alguns projetos, muitas vezes dão mais atenção, outras vezes dão menos atenção, para esse projeto de trabalhar aí com as pessoas que têm dificuldades de leitura, interpretação, cálculos, aquela coisa básica que todos nós achamos que todo mundo sabe, quando na verdade muitas vezes a maioria de nós não sabe. E ainda hoje entra aí o analfabetismo digital, né? Precisamos desse letramento e isso é algo que vai da vontade de cada um de nós.
Claro que é importantíssimo que tenham políticas públicas, aliás, é necessário. Por exemplo, se a gente pensar em políticas públicas de educação emocional, a gente olha para os currículos das escolas, desde 2017 tem ali na BNCC a necessidade de estudar a questão das competências socioemocionais, porque é algo que a gente precisa aí desenvolver. E hoje em dia, a questão do campo profissional, a gente tem a atualização da NR1, onde as pessoas, os empregadores precisam trazer um ambiente aí de prevenção de saúde mental e emocional, de qualidade. Então, são pequenos passos que sim, estão acontecendo. Mas no nível individual, o que a gente pode fazer? A gente pode, de repente, começar a escrever um diário. Ou mesmo, se eu não gosto de escrever, eu sempre vou defender a escrita, né, gente? Porque é o meu caminho mais fácil aqui. Eu, Carla. Mas, de repente, se você não é de escrever, você pode, no final do seu dia, refletir. De repente, gravar um áudio analisando como foi o seu dia, quais emoções você sentiu, quais pessoas, quais situações foram desafiadoras. Às vezes, só de parar e olhar para isso, você já tem um tempo aí de acolhimento. Talvez você ficou com raiva, precisou de empatia e não recebeu. Você pode se dar empatia, você pode se acolher, você pode buscar encontrar aí um caminho onde as emoções elas se tornem naturais. Elas estão naturalizadas em nós, mas no piloto automático, você concorda? Porque alguém fala algo que eu não gostei, eu já vou lá e já revido. Mas se de repente eu respiro fundo e ao invés de fazer aquilo que eu sempre faço, eu procuro entender o que eu estou sentindo agora. Essa pessoa me disse algo que me deixou com raiva. Será que é uma raiva muito alta ou é uma irritação, uma impaciência, ou já vem para uma fúria onde eu tenho vontade de partir ali para a parte mais física de confronto? Tudo isso é um processo de autoanálise. Eu não preciso necessariamente ir até alguém para fazer essa reflexão. Eu posso fazer sozinho. É claro, reforço aqui de novo. Não estou dizendo, aliás, muito pelo contrário, as terapias são muito importantes. Mas no meu processo de educação emocional eu posso assumir a autorresponsabilidade sobre isso agora mesmo, sem precisar gastar dinheiro, percebe? É um caminho, é uma escolha, é claro. Fica aí a critério de cada pessoa, porque quando você olha para o impacto das emoções em todas as tuas relações, aí você vai perceber qual é o teu índice aí de analfabetismo emocional, uma estatística não oficial, mas que quem sabe até seja uma pandemia, porque não é só no nível Brasil, onde destruímos relacionamentos, entramos em depressão, ansiedade, isolamento, e tudo isso vai se tornando um ciclo vicioso onde a doença parece ser o normal, mas essa não é a verdade. Então, quem sabe com o primeiro passo, onde eu possa de repente aí entrar na biblioteca das emoções da minha vida, sendo o meu próprio laboratório de experimentação, fazer esse levantamento. Quais emoções eu senti hoje? Começando desde o momento em que eu acordo, fazer uma pausa para uma respiração consciente. E esse é um exercício que eu te convido a fazer. Respira e se pergunta: o que eu estou sentindo agora? Esse é o primeiro passo. O que eu estou sentindo agora? Depois, no segundo passo, se eu estou sentindo aí uma emoção, seja ela agradável ou desagradável, qual necessidade está ou não está sendo atendida em relação a essa emoção? Essa emoção me traz uma mensagem. De repente, se eu acordei aí mal-humorada, com raiva, estressada,
é porque eu não tive uma boa noite de sono. E quem sabe eu só esteja precisando de uma boa noite de sono. Se você gosta desse tipo de tema, se inscreva aqui no meu canal, curta, comente, compartilhe, mas principalmente comente e fale aqui comigo que tipos de conteúdos você gostaria de ver por aqui relacionados à nossa educação emocional, porque estamos aqui juntas e juntos aprendendo sobre esse processo de nos reconhecer emocionalmente, porque inteligência emocional todos nós temos, só precisamos nos estudar com emoção. Encontro no próximo vídeo. Gratidão por me ouvir até aqui.